Essa semana eu tive uma experiência com Deus que foi algo bem marcante, foi algo incrível para mim. O que aconteceu é que eu percebi que eu deixei passar a voz de Deus. Na verdade, meditando sobre isso, eu descobri que mais de uma vez, na verdade algumas vezes, eu deixei passar desapercebida a voz de Deus. E eu estava chateada, falando, mas com tanta insistência, com tanta repetição, como é que eu pude deixar passar batida essa voz? Ter percebido essa situação me deu uma pequena crise existencial. E o que foi bacana é que, através desse processo, eu consegui entender e ouvir a voz de Deus falando, durante esse processo que eu estava passando, que Deus nos ama apesar de quem nós somos. E isso foi renovador, isso foi incrível para mim. Isso me impactou tanto, me trouxe tanta revelação, que eu quero dividir isso com vocês. Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre ouvir a voz de Deus. Eu vou contar para vocês essa experiência, o que aconteceu comigo. Vou usar algumas passagens bíblicas. Na verdade, eu vou usar alguns personagens bíblicos e as experiências que eles passaram para demonstrar isso que eu vivi. Mas se você quiser entender a parte mágica, você tem que ficar até o final, para você entender passo a passo. Ou seja, eu vou explicar o que aconteceu, vou demonstrar com passagens bíblicas, com exemplos de personagens bíblicos, pessoas reais e exemplos meus, aquilo que aconteceu. E você vai ver que no final, e você só vai entender isso no final, na conclusão, como o amor de Deus é incrível, o como Deus é maravilhoso e o quanto Ele nos ama, apesar de quem nós somos. Mas antes de continuar, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. O que eu quero com esse vídeo de hoje é que você não perca as esperanças. Se você, assim como eu, ouviu a voz de Deus ou percebeu que Deus estava falando contigo e você não ouviu, ouviu e não obedeceu, ouviu e entendeu completamente errado, eu não quero que você fique chateado ou se culpando, assim como eu estava. O que acontece é que através das escrituras a gente pode ver que vários personagens passaram também por isso. De alguma maneira perderam essa voz de Deus que fala conosco. Deus fala com a gente em sonho, fala com a gente em repetições, fala com a gente no nosso espírito, pode falar também com voz audível. A verdade é que Deus sempre fala. E a gente tem que estar suscetível a ouvir essa voz de Deus. Mas quais são essas experiências desses personagens que ouviram a voz de Deus ou deixaram passar ou não obedeceram? O que eles têm para nos ensinar? Eu estava chateado porque eu tinha percebido que Deus tinha falado comigo através das repetições, através de convicções do meu espírito. Isso tinha passado batido, eu não tinha percebido. Mas olha que coisa curiosa, o Jonas da baleia, na verdade Jonas, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele sabia que era a voz de Deus. Ele entendeu qual era a mensagem e ele se negou a cumprir, se negou a obedecer. Mas olha que coisa interessante, mesmo ele tendo negado a obedecer, a cumprir essa voz, no processo dele que Deus fez com que ele passasse, que ele mesmo se colocou, ele foi parar na barriga de um peixe grande. Enquanto ele esteve na barriga, ele pôde se arrepender dessa desobediência, ou seja, ele ouviu a voz, ele entendeu a direção, mas ele desobedeceu. E através do arrependimento, Deus queria que ele fosse pregar Nínive, que fosse pregar para um povo de coração duro, um povo ruim, o arrependimento. E ele não concordava com isso, porque ele sabia que era um povo ruim, um povo com más intenções. E ele falou, não, eu não concordo com isso. Mas mesmo assim, ele passando o processo, ele pôde se arrepender e mesmo assim ser usado por Deus. E mais do que isso, através da sua obediência, ou seja, demorou um pouquinho para ele se alinhar. Mas mesmo ele desobedecendo a voz de Deus, ele teve tempo para se alinhar e, afinal de contas, cumprir aquilo que Deus estava direcionando na vida dele. E o povo de Nínive se arrependeu. E Deus não derramou o juízo. Então veja, ele ouviu, ele entendeu, ele fugiu, ele não quis obedecer. Mas mesmo assim, com o tempo ele se arrependeu e o seu propósito, o propósito daquilo que Deus o chamou foi restaurado. Então tem esperança para todos nós. Tem o caso também, o caso de Samuel, o nosso profeta querido. O que aconteceu é que Deus o chamou 3 vezes. Mas ele não entendeu. Ele não teve o discernimento que era a voz de Deus. Isso porque, na verdade, ele era um menino, ele era uma criança.
e precisou que Eli o mostrasse ou o direcionasse, mostrasse para ele que era Deus falando com ele. A repetição, Deus chamando a vida dele. Na verdade, Eli teve que introduzir esse discernimento para Samuel, porque ele não tinha. Então, ele ouviu uma voz, ele sabia que ouviu uma voz, mas ele não discerniu o que era, ou quem era e o que queria. Então, precisou que alguém com mais experiência o direcionasse nesse processo. Então, esse foi o caso de Samuel. Ele ouviu, ele sabia que algo estava acontecendo, mas ele não tinha noção de que era a voz de Deus ou do que poderia ser. E esses casos são casos de falta de discernimento. E nesses casos é preciso que a gente busque alguém mais maduro, alguém com conhecimento para nos ajudar a entender e o que fazer com essa voz. Uma dessas vozes de Deus mais comum e que por muitas vezes ela passa desapercebida, é um pensamento que está na nossa mente e a gente acha, eu acho que é coisa minha, é bobeira, sou eu que estou pensando isso. Só que aquele pensamento ele não te larga, e a gente fica, não, isso é coisa da minha cabeça. Só que essa é uma das formas de Deus falar conosco. Muitos anos atrás, eu tenho um casal de amigos que mora na Flórida, onde eu morei muito tempo. E por algumas semanas eles não saíam da minha cabeça. Eu pensava neles dia e noite. Não, isso é coisa da minha cabeça. Só que foi por muito tempo. Falei, não é possível. Deve estar acontecendo alguma coisa. Resolvi ligar. Liguei, eles também são cristãos. E aí, tá tudo bem? Falaram que tá tudo bem. Falei pra eles, olha, eu tô pensando demais em vocês, tô com vocês na cabeça o tempo todo. Estão precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Falei, bom, mas como eu tô com isso na cabeça já há bastante tempo, não sei se é de Deus ou se é coisa minha, mas deixa eu orar por vocês. Orei pelo basicão, ou seja, orei pela família, pela questão financeira, por saúde, e não senti que tinha sido direcionada por Deus por nada específico. Orei, com eles no telefone. Quando eu terminei, essa minha amiga, ela ficou muito emocionada. Ela falou, Pri, você não acredita. Eu tenho buscado uma coisa específica em Deus. E eu tenho perguntado para ele, eu tenho falado para Deus, você não vai me falar nada? E eu tenho orado e eu tenho pedido tanto que eu perguntei para Deus, você não está ouvindo a minha oração? Essas foram as palavras dela para Deus. E daí quando eu fui orar, ela falou, você não acredita. As mesmas palavras que eu usei para falar com Deus, para pedir aquilo que eu estava precisando, foi exatamente as mesmas palavras que você usou na sua oração. Então veja que coisa incrível, eu não tinha certeza que era a voz de Deus, eu não tive nenhum direcionamento aparente sobre o que orar ou como orar, mas Deus usou a minha vida, através da voz dele, que é algo que parecia que era meu mesmo, que eu achava que era coisa da minha cabeça. Deus me usou para falar com esse casal, para mostrar que ele estava ouvindo aquilo que ela estava clamando, que Deus estava vendo as orações dela. E Deus, ele repetiu através da minha boca as mesmas palavras da boca dela na oração. Ou seja, Deus assinando, eu tô aqui, eu tô com você, eu tô ouvindo, eu sei o que você tá passando. Então, muitas vezes a gente não tem nem certeza se essa é a voz de Deus. Mas na dúvida, a gente precisa dar um passo de fé. Que mesmo sem eu sentir nada de especial, Deus me usou para falar e para abençoar a vida desse casal. Um caso nas escrituras que é um caso bem curioso, que é do faraó do Egito. Porque ele teve um sonho, ele nem conhecia a Deus, mas ele sabia que algo tinha falado com ele, que tinha uma voz através daquele sonho que tinha falado com ele. Mas ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha maturidade, ele não tinha conhecimento desse Deus. Mas Deus fala com todo mundo, viu? Principalmente em sonho. Nesse caso, precisou que ele buscasse alguém com maturidade, que pudesse dar a ele a direção do que fazer com aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Então, algumas vezes, Deus nos dá a voz, a gente até sabe que tem algo sobrenatural dentro dessa voz, dentro dessa direção, ou daquilo que Deus está te mostrando, mas você não tem maturidade para entender o que fazer com essa voz. E nesses casos, a gente precisa buscar alguém que tenha um tempo de caminhada, não apenas em idade, mas que tenha um tempo em caminhada com Deus mais longo, que possa nos direcionar o que fazer com isso que Deus está nos mostrando. Qual é o propósito disso tudo? Um exemplo disso foi o que aconteceu com o faraó. Outro exemplo, através dos sonhos, foi na questão do copeiro e do padeiro. Os dois tiveram um sonho,
entenderam que era uma voz profética, uma voz de um Deus. Nem sei se eles sabiam que era o Deus vivo, o Deus poderoso. Mas eles entenderam sim que existia uma voz, que era a voz de Deus. Mas eles não sabiam interpretar essa voz, o que fazer com ela. Quantas vezes nós não temos um sonho profético, que nós entendemos que é a voz de Deus, mas a gente não tem noção. Eu sei que é Deus que está falando, e eu sei que tem uma mensagem aqui, mas o que é que ele está falando que eu não estou entendendo? Então, algumas vezes, a gente até sabe que é a voz de Deus, mas não tem noção o que é essa voz, qual é a mensagem dessa voz. Então, nesse caso também, nós que já conhecemos a Cristo, a gente pode buscar nele, ele vai nos responder. No caso deles, precisaram ter o recurso de falar com José, e José, como tinha esse discernimento de sonho, contou para eles o que aconteceria. E o nosso tão famoso José, que teve o sonho do sol, da lua e das estrelas, e dos feixes se curvando diante dele. Não só ele entendeu o sonho, mas ele entendeu o sonho, os irmãos, o pai dele, todo mundo entendeu o sonho. Mas ele não estava com o coração alinhado para aquilo que Deus tinha mostrado para ele. A interpretação dele até não foi errada, mas o coração dele não estava alinhado com Deus. O que Deus estava mostrando para ele era o seguinte: olha, esses teus irmãos que hoje pegam no teu pé, estão o tempo todo te enchendo o saco, que querem te diminuir, vai chegar um momento que eles vão ter que se render. Eles vão ter que se render a você. Eles vão precisar buscar aquilo que eu vou te dar. Você tem algo que eles vão precisar. Isso vai fazer com que eles reconheçam a tua importância, o teu valor e o teu chamado. Mas o coração de José, como ainda era menino, como ele ainda era imaturo, entendeu que ele seria maior, que ele seria superior que os irmãos e que os irmãos teriam que servi-lo. Não foi essa a intenção de Deus. A intenção de Deus foi falar para ele: calma, eu sei que está difícil agora, mas vai chegar um momento em que você vai ser exaltado e você, através da sua vida, eles vão ser salvos e eles vão ter que render graças a Deus por isso. Eles vão reconhecer a mão de Deus, porque tudo em nós não é para que nós sejamos exaltados, mas é que Deus seja exaltado através da nossa vida. Então, nesse caso, ele entendeu a voz de Deus, ele entendeu o que aquilo queria dizer, mas o coração dele não estava alinhado. Então, foi por isso que ele passou por todo o processo, esse processo longo de 13 anos, de ter que estar com o coração alinhado para poder ser usado por Deus. Porque se Deus queria usar a vida de José para salvar o povo de Israel, se o coração dele não tivesse alinhado, estivesse cheio de raiva, cheio de mágoa, o que ia acontecer? Ele ia exterminar com o sonho de Deus, não ia adiantar em nada. Então ele teve que passar pelo processo. Então muitas vezes a gente entender a voz de Deus e interpretar não é suficiente. É necessário que a gente tenha um caráter, um coração alinhado com o coração de Deus. E o nosso querido Pedro, você se lembra quando ele teve a visão, lá no livro de Atos, do lençol que descia do céu, cheio de animais impuros, e ele dizia para Pedro, falava: Pedro, come. E Pedro falava: não, Senhor, que é isso? De maneira alguma, jamais coloquei algo impuro na minha boca. Pela segunda vez, Deus fala: Pedro, come. E ele: não, Senhor, de maneira alguma. Pela terceira vez, Deus fala: Pedro, come. E ele nega, ele fala: não, de jeito nenhum. E o lençol é retirado. Nesse caso, existia uma aplicação dupla, ou seja, existia uma dupla interpretação nessa visão que ele teve. Ele discerniu que era voz, ele entendeu que era Deus falando com ele, só que o coração dele estava tão duro ou tão petrificado pela lei, que era aquilo que ele cresceu pelo costume, que ele teve só metade da revelação daquilo que Deus estava mostrando para ele. Ou seja, o próprio livro nos fala que aquilo estava falando sobre Cornélio, que ele não deveria ter preconceito com Cornélio, porque Deus usaria a vida dele para abençoar Cornélio, que era um gentio. Ou seja, não tenha preconceito com nenhum gentio, porque eu sou Deus de todos. E essa parte ele até entendeu e ele até obedeceu. Mas nesse caso existia uma aplicação dupla, porque Deus estava falando para ele: come, e falou com ele 3 vezes. E a gente sabe aqui nesse canal o quanto 3 é a marca de Deus para nos dar a direção. Então ele teve metade da revelação. Ele entendeu que ele deveria aceitar e ir até Cornélio. Mas ele perdeu a revelação com relação aos alimentos que estavam sendo purificados. Que conforme Jesus nos falou, o que importa é aquilo que sai da nossa boca e não aquilo que entra na nossa boca. Então nesse caso ele teve metade da revelação.
Ele entendeu que era a voz de Deus, mas ele não se desvencilhou do sistema de crença dele. Ele colocou o sistema de crença dele acima daquilo que Deus estava mostrando. Mas ele teve meia revelação. Vamos falar de Sansão? Nossa, Sansão é um caso bem à parte. Porque desde a sua concepção, o seu nascimento, tudo era muito claro, a voz de Deus é muito clara. O que Deus queria dele? Ou seja, ele ia libertar, ele tinha sido gerado com o propósito de libertar o povo da opressão dos filisteus. Então ele sabia disso e ele sabia que ele tinha nascido e que ele deveria ser nazireu. Então ele sabia, ele conhecia a voz de Deus. Tanto é que quando o Espírito de Deus vinha sobre ele tinha aquela força sobrenatural. Só que ele não tinha o coração alinhado com Deus. Então ele fazia o tempo todo aquilo que não era o plano de Deus, o coração dele não era alinhado. Ele não podia tocar em coisas impuras e comer coisas impuras, pois ele comia, pois ele estava envolvido, ele estava no meio da bagunça. Por quê? Porque a voz de Deus, o Espírito de Deus estava com ele. Mas acontece que chegou um ponto que ele errou tanto, que ele deu tanta corda no erro dele, que quando esse Espírito, essa voz cessou, ele nem sequer se deu conta. Então no caso dele também, não adiantou conhecer, discernir, saber o que fazer, sendo que ele desobedeceu o tempo inteiro. O coração dele não era um coração alinhado com Deus. Então, no final, ele teve um final trágico e Deus acabou ainda tendo misericórdia dele e usando a vida dele dentro do chamado dele. Mas não era o plano de Deus que ele morresse da maneira que ele morreu. Então, muitas vezes não é suficiente a gente só ouvir, entender e, entre aspas, obedecer. A gente precisa estar com o coração alinhado com Deus para fazer a coisa certa. Tem um caso de Davi. Todos nós sabemos que Davi era o segundo coração de Deus, que Davi tinha intimidade com Deus, que estava sempre com Deus. Mas quando ele foi a enfrentar Golias, a Bíblia não nos diz que foi direcionado por Deus para fazer isso. Acontece que Deus liberou uma palavra para o povo ainda no deserto, falando que quando ele entrasse na terra prometida, eles iam deportar, eles iam exterminar o povo que ali morava. Então, o que Davi fez? Ouvindo toda aquela afronta que os filisteus estavam fazendo ao povo de Israel, ele tomou posse de uma palavra, de uma voz de Deus que não tinha sido dada nem sequer a ele, e tinha sido dada há muitos anos atrás. E ele foi enfrentar o gigante tomando as dores de Deus. O que é isso? Um incircunciso, ou seja, uma pessoa infiel que não se rende ao Deus está blasfemando o nome de Deus. E ele foi dentro dessa mentalidade, ou seja, uma voz que era o plano de Deus diante do povo, dentro do propósito do povo israelita. Ele tomou posse dessa palavra e ele foi agir. E Deus foi com ele. Mas ele tinha intimidade, ele tinha altar com Deus, como a gente diz aqui, e quem é assembleiano conhece muito bem essa expressão. Ele tinha altar com Deus a tal ponto que Deus abençoou todos os atos, as obras das mãos dele. E derrotar o gigante foi uma delas. Então, muitas vezes, ouvir a voz de Deus é fazer a coisa certa na hora certa. Andar em comunhão com Deus. Ou seja, a gente sabe qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes é essa forma de ouvir a voz de Deus, que não é algo específico para nós, mas é o certo a fazer numa situação. Então, a gente se levanta em nome de Jesus e vai. Colocando agora esses exemplos dentro dessa pequena crise que eu passei, o que aconteceu é que eu percebi que o ano passado, Deus começou a falar no meu espírito a frase ou o termo, como nos tempos de Noé. E o tempo todo vinha aquilo no meu espírito, no meu coração, como nos tempos de Noé, como nos tempos de Noé. E eu fiquei meditando naquilo, o que será que Deus está querendo dizer com isso, o que será que Ele está falando. De tanto eu meditar a respeito disso, acabou que eu escrevi um material para gravar um vídeo a respeito. Eu acho que é isso que Deus está falando, e eu fiquei bem satisfeita com o vídeo, com o material que eu gravei, como nos tempos de Noé. E eu lembro que o dia que eu terminei esse material, eu fui deitar de noite, e quando eu estava quase dormindo, eu tive um leve sonho, onde uma mão falava para mim assim, não. E eu acordei. E eu falei, ok, então não é para agora. Ou seja, eu entendi que era a voz de Deus, como nos tempos de Noé. Achei que era para eu fazer um vídeo para falar a respeito, porque aquilo não me largava. E daí fiz o vídeo,
deixei o material preparado e quando eu vou dormir eu vejo se tem assim, um leve sonho com uma mão me mostrando não. Falei, Deus, não é agora o tempo para falar sobre isso? O material não é para eu postar agora? Tanto é que eu fiz o material e deixei. Achei eu que tinha entendido. Ou seja, ouvi a voz de Deus falando no meu espírito, fiz o que eu achei que deveria ter feito, mas Deus me fala que não. E fiquei com o material alguns meses pronto, até achando que não, né? Até achando que uma hora Deus vai mandar liberar o material. Acontece que foi passando o tempo e como eu morei em vários lugares no mundo, eu recebo notícias de vários lugares, eu vejo notícia do mundo inteiro. Do Oriente Médio, da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, países asiáticos, ainda mais com essa questão da guerra, né? Aconteceu que eu acabei percebendo que aconteceram enchentes em vários lugares. Aconteceu enchente na Espanha, na Europa, no leste europeu, teve enchente no Brasil, enchente feia no Brasil, a gente sabe, ali no Rio Grande do Sul. E não fiz a conexão, como nos tempos de Noé e a quantidade de chuva. Até que eu estava passando em rede social, passando rapidinho alguns vídeos, eu vi a declaração de uma pessoa, acho que ela é profeta, algo assim, não me lembro muito bem, falando que Deus tinha levantado ela para orar com relação à enchente. Daí me caiu a ficha. Falei, nossa, era isso que Deus estava querendo me falar com relação, como nos tempos de Noé. Deus não quer liberar fofoca pra gente, para contar qual que é o babado, o que está acontecendo. Deus quer nos chamar a atenção para que a gente possa estar em parceria, que a gente seja um canal aqui para liberar o poder dele aqui na Terra. E isso passou desapercebido, ou seja, eu não entendi. Eu entendi que era a voz de Deus, direcionei para outra coisa que não era o que Deus estava me mostrando e simplesmente não entendi qual era a voz. E isso me deixou chateada. Eu falei, poxa vida, Deus falou tanto comigo, isso ficou no meu espírito por tanto tempo, eu acompanho o noticiário, como foi que eu não vi que era isso que Deus estava falando com tanta enchente em tanto lugar? E a voz passou desapercebida. Fiquei com essa situação na cabeça, fiquei meditando e fiquei remoendo isso. Falei, caramba, como é que pode? Eu não percebi. E meditando nessa situação, eu me lembrei de mais 2 casos, de 2020, 2021, mais ou menos. Foi bem na época da pandemia e eu estava passando uma fase assim meio conturbada, todo mundo passou uma fase conturbada durante a pandemia. Mas nessa época eu tinha muita visão de vulcão e eu tinha muita visão de raio. Mas assim, muito sonho, muita visão e era o tempo todo. E eu falava, caramba, o que será que Deus quer me mostrar com isso? Mas como eu estava com questões da minha vida pessoal, que eu tava levando para Deus, Deus está querendo me falar alguma coisa com essas visões, com isso que você está me mostrando, mas eu não estou conseguindo conectar isso que Deus está falando. Ou seja, eu estava orando por certas coisas e não consegui abrir o meu horizonte, que na verdade existiam outras coisas que Deus estava me mostrando. Que o propósito dele não era para minha situação, era para outras coisas. Mas eu estava tão focada naquilo que eu estava vivendo que eu não conseguia entender. Eu entendia que era Deus falando comigo e tentava aplicar o tal do vulcão e o tal dos raios na minha vida e não fazia sentido. Claro, porque não era para mim. Era mais uma vez Deus falando comigo com relação à parceria para orar com relação àquilo que estava acontecendo. Então eu já estava chateada com aquilo que tinha acontecido, que eu tinha acabado de perceber, que eu não tinha colaborado com Deus. Daí eu percebo mais uma coisa, eu falo, caramba, é verdade. O que aconteceu? Naquela época, teve vulcão que entrou em erupção na Espanha, na Itália, na Ásia, mas teve muitos casos, e casos graves, de vulcões que dormindo, que entraram em erupção, e que alguns destruíram umas áreas enormes. E eu não consegui entender. Então, na verdade, era para eu ter parceria com Deus, orar, principalmente para quê? Para que aquelas pessoas de Deus que estavam nessas regiões, para que elas tivessem entendimento, abertura, discernimento espiritual, porque Deus sempre avisa aquilo que vai acontecer. E tem muitos testemunhos de pessoas que foram avisadas por Deus e puderam sair dessas regiões e que não aconteceu nada com elas. Mas Deus estava querendo me usar com parceria para orar, para interceder por essas pessoas.
e por esses lugares para que talvez isso não acontecesse. E passou desapercebido. E os raios eles estavam falando da influência espiritual, do mundo espiritual caindo na Terra. E isso pode ser tanto do lado do bem como do lado do mal. E foi um período, esse período da pandemia do ano de 2020, 2021, foi muito pesado espiritualmente. E eu estava aqui, morava em Londres nessa fase, e teve muita opressão espiritual. E era isso que Deus estava falando. Olha, o mundo espiritual invadindo o mundo físico, ou seja, a opressão espiritual, a movimentação está muito grande. Você precisa estar orando, precisa estar vigiando, precisa estar intercedendo. E eu não entendi. Só fui entender muito tempo depois que a coisa tinha acabado. Ou seja, eu já estava chateada, já lembrei de mais uma, fiquei pior ainda. Bem, não satisfeita só com essas duas situações, eu lembrei de mais uma. Por volta de 2013, mais ou menos, Deus falava muito no meu espírito o texto, ou a palavra, a frase, cultura do reino. Eu falava, mas Deus, o que você quer com isso? Cultura do reino. Ok, a tua cultura, a cultura que Jesus, ele falava, né? Ele veio para pegar o reino de Deus. Então, essas são as palavras de Jesus, cultura do reino. O que Deus está querendo falar sobre isso? E lia e não consegui entender, não consegui chegar a uma conclusão. E aquilo foi por muito tempo, foram anos Deus falando cultura do reino, e eu nada. Fala, Deus, o que é? E eu não estou entendendo. Isso foi mais ou menos 2013, 2014. Só que daí, como eu não cheguei, assim, isso não foi uma prioridade para mim na época. Daí, ok, cultura do reino, não entendi, até que chegou um ponto que a voz cessou, porque eu não busquei como deveria e não dei tanta importância. Entendi mais ou menos, ok, a cultura de Deus, aquilo que é aqui na Terra, não entendi direito. Fato é que em 2017 eu estava na Espanha, vejo que já se passaram vários anos. E eu entendi que Deus falou comigo através de um versículo, Deus me mostrou um versículo. E aí eu fiquei buscando em Deus, eu estava numa fase bem boa espiritualmente. Deus, o que você quer falar com essa passagem? O que você está querendo me mostrar? Até que Deus me mostrou que tinha um outro versículo exatamente igual no Velho Testamento. E o que aconteceu? E daí, na época, eu estava com uma pegada boa com Deus e eu entendi que o que Deus estava me falando, Ele estava me pedindo, era que eu fizesse o espelho do Novo e do Velho, do Primeiro e do Segundo Testamento. Falei, nossa Deus, é só isso que você quer, que eu conheça o Antigo Testamento e o Novo Testamento inteiro e que eu consiga fazer o espelho deles. Falei, poxa, difícil isso, né? Porque isso requer muito tempo, muita leitura. Mas, ou seja, eu entendi aquilo que Deus estava me falando através dos versículos. Eu só não entendi que isso tinha relação com aquilo que Deus estava me falando antes, a cultura do reino, ou seja, a cultura bíblica, tudo que está no Antigo Testamento e que ele é uma sombra do Novo Testamento. Tudo aquilo, as leis, todas as regras, os ensinos que Deus colocou no Antigo Testamento era para revelar Cristo, ou para nos mostrar tudo aquilo que se cumpriu em Cristo e que ainda vai se cumprir. Então eu não entendi a conexão entre fazer o espelho da Bíblia, do Primeiro, do Segundo, do Novo e do Velho Testamento, com a cultura do reino. Na verdade, eu tinha completamente esquecido daquilo. Mas Deus não. E Ele usou uma outra forma para conseguir falar comigo, de uma forma que eu entendesse o que é que Ele estava querendo, aquilo que Ele esperava de mim. Bem, então eu entendi mais ou menos aquilo que Deus estava falando. E a gente estava em 2017. Então, nessa fase, o meu marido entendeu a importância da cultura judaica, de conhecer a cultura judaica para interpretar as escrituras. Acontece que eu cresci na igreja e achando que estou abafando e que já sei que conheço tudo, afinal, eu cresci na igreja. E que essa questão do judaísmo, a gente aprende na igreja que existe a igreja e existe os judeus, como se fossem dois povos, como se Deus tivesse dois povos separados e diferentes. E ele veio com esse entendimento da importância da cultura judaica e o quanto isso traz a revelação, o quanto isso traz entendimento. Só que eu estava completamente rebelde a essa história, completamente avessa, falava, não é isso, não é por aí. Acontece que Deus levantou o entendimento dele, ainda que ele não soubesse que Deus estava trabalhando isso comigo, Deus trouxe o entendimento para o meu marido e através da insistência dele me mostrar as passagens, os direcionamentos, eu consegui entender o plano disso tudo, ou seja, de fazer o que era esse espelho que Deus estava me pedindo, o que essa cultura tem de tão rico
que interpreta tudo aquilo que Jesus nos falou. Então, a partir desse momento, eu comecei a ler as Escrituras com outros olhos. Isso me trouxe tamanha revelação. Só que ainda não tinha conectado isso com a questão da cultura do reino que Deus estava falando. Na verdade, fazendo esse material e meditando sobre essas vezes de eu ter ouvido a voz de Deus e não ter entendido muito bem, é que eu consegui entender. Olha só, a misericórdia de Deus, dele começar a falar comigo lá por 2013 e 2014, cultura do reino, eu não entender, não dar muita atenção. Ele voltar a falar comigo de uma maneira que eu entendesse em 2017, usar meu marido, ou seja, ele estava com um propósito lá de 2013, isso só foi se cumprir em 2017, e na verdade, o entendimento total e completo disso só entendi nessa semana, enquanto eu estava fazendo o material. Então, olha como Deus é longânimo, quanto Deus tem paciência com a gente. Então, ele vai usando a gente conforme a gente muitas vezes está disponível, o quanto a gente tem fome para buscar e o quanto a gente está aberto a ouvir a voz dele. Você se lembra de Pedro? Quando Deus falou para ele do lençol, do alimento, come. Ele falou de jeito nenhum, estava fora do sistema de crença dele. Eu também. Eu falei, que cultura judaica? Porque a cultura judaica é para eles, nós estamos debaixo da nova aliança. Na verdade, o que a nova aliança diz? A nova aliança é a gente ter, tá lá em Jeremias 31, do 31 ao 33, a gente ter a instrução, o ensino, a lei de Deus no coração. Essa é a nova aliança. Ou seja, tudo aquilo que Deus passou para o povo judeu também serve para nós, através de Jesus. Só que isso é muito maior ainda, é muito mais bonito, porque hoje a gente entende que aquilo era sombra e o que realmente isso quer nos mostrar. Então, o importante disso tudo é assim, que Deus não desiste da gente. Embora a dureza do nosso coração e a nossa cabeça seja dura, Deus não desiste de nós. Mas esse processo que eu passei durante essa semana, que eu estava chateada e que eu fiquei meditando nessas circunstâncias que se repetiram na minha vida e pensando como é que a gente pode ser tão cabeça dura, como é que a gente pode deixar uma voz tão clara de Deus passar desapercebido, chateada por não ter ouvido, não ter obedecido. Daí, orando com Deus com relação a isso. Deus me dá eu tenho algumas pessoas que eu sigo, e peguei uma pregação aleatória de um desses pastores que eu sigo, e ele contando exatamente a mesma experiência que eu estava vivendo. Ele contando, no caso, na vida dele, quantas vezes ele perdeu a voz de Deus. E ele é um homem, tem um ministério de 30 anos, é um pastor extremamente experiente, tem uma igreja bonita, tem uma história lindíssima, parece alguém que é referência, parece alguém que ouve a voz de Deus. Eu diria que parece ser um homem extremamente sério, e ele contando as experiências dele, o quanto que ele perdeu, muitas vezes, a voz de Deus. Eu falei, poxa Deus, obrigado, porque isso estava me deixando tão chateada. Então, nesse processo, eu já entendi o cuidado de Deus dentro dessa situação. Ou seja, porque o medo falei, caramba, se a gente apaga a voz de Deus, chega uma hora que ele não vai mais querer usar a gente. E assim, a gente não está dando importância para isso, eu estava chateada comigo. E daí, através dessa pregação, Deus mostrou o amor, o cuidado dele. Eu já fiquei feliz. Mas essa não é a parte principal. Algo que me impactou e que mudou a minha vida é o que eu vou dividir com vocês agora. Vamos falar dos discípulos? O que aconteceu? Antes de Jesus, ou seja, o tempo todo, Jesus estava falando, pregando, falando, e os discípulos não estavam entendendo coisa nenhuma. Ou seja, Jesus falava para o povo, quando terminava, os discípulos chegavam quietinho num canto com Jesus e falava, o que é mesmo que você está falando que a gente não entendeu nada? E Jesus pegava e explicava para eles, e mesmo assim, algumas vezes eles não entendiam, mas Jesus explicava. Mas algumas vezes, Jesus falou com os discípulos de forma objetiva, de forma clara, e mesmo assim não caía a ficha deles. Antes de Jesus morrer, Jesus falou clara, objetivamente para Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes, tem um aqui no meio de nós que vai me trair, você vai me negar 3 vezes, todo mundo vai sair correndo e eu vou ficar sozinho. E todo mundo, eu de jeito nenhum, Senhor, o que é isso? Ou seja, não tinha nem nível de margem para interpretação daquilo que Jesus estava explicando. E mesmo assim, todo mundo caiu. A voz de Deus, ou seja, através de Jesus foi clara, objetiva e todo mundo errou. Todo mundo caiu. Daí, não apenas isso. Antes de Jesus morrer, ele já deixou para os discípulos claro, olha, eu vou morrer. Quando acabar as coisas, vocês vão para Galileia e me esperem lá. Ou seja, eu vou morrer, mas depois que eu morrer, eu vou ressuscitar. E vocês me esperem na Galileia.
E Jesus falou para ele 3 vezes de maneira diferente. Falou, mandou o anjo falar, eu vou ressuscitar, eu vou voltar e vocês me esperem na Galileia. Jesus morre e fica todo mundo desesperado. Ninguém sabe o que fazer, tá todo mundo desesperado, com medo, a perseguição também era grande. E Jesus tinha falado de forma clara, e eles estavam desesperados. Jesus morreu, e agora o que a gente faz? Daí lá em João 20, fala que no 8º dia, eles estão reunidos lá na Galileia, e Jesus vem e aparece para eles. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falou para eles se cumpriu. Pedro negou Jesus, os discípulos saíram correndo, Judas traiu ele, e Jesus voltou, ressuscitou, encontrou com eles na Galileia. Depois, morreu, 8 dias depois, encontrou com eles na Galileia, ou seja, as instruções foram claras, objetivas e se cumpriram. Aconteceu. E daí, foi passando os dias e o que os discípulos fazem? Voltam a pescar. Jesus morreu mesmo, e agora, né? O que eles decidem? Eles decidem que vão voltar a pescar. Eles voltam a ter uma vida normal. Não sabiam o que fazer, estavam perdidos, tinham ouvido a voz de Deus, a voz aconteceu, se cumpriu, mas estavam perdidos naquela situação e foram voltar à vida normal que eles tinham antes, que no caso deles, como eram pescadores, foram pescar. A ponto de Jesus aparecer para eles, já tinha aparecido antes, né? E daí eles voltaram a pescar, Jesus aparece de novo com ele, para eles na praia. Eles nem sequer reconhecem Jesus. Tem ideia? Isso tudo me fez entender que se os discípulos, sendo quem eram, andando com Jesus, eles passaram por todo esse processo, imagina a gente, seres mortais, o quanto que nós estamos suscetíveis que isso venha acontecer na nossa vida. Ou seja, da mesma maneira que eles perderam o time, eles perderam o entendimento, deixaram de ouvir, de perceber a voz de Deus, isso também acontece com a gente. Não deveria, mas acontece. Mas essa não é a melhor parte. Foi com esses discípulos fora da casinha, com esses seres que estavam completamente perdidos, desestruturados, que Jesus mudou o mundo. Foi através da vida desses personagens, ou seja, desses discípulos completamente disléxicos e que não percebiam a grandeza do mover e da manifestação de Deus, que Deus mudou o mundo. Então, dessa mesma maneira, que esses discípulos, cumprindo o seu propósito, mesmo tendo dado tanta bola fora, conseguiram mudar o mundo e impactar um monte de vida, Deus também olha para nós com essa lente de Cristo e nos perdoa e vê o nosso potencial e não desiste de nós. E mesmo a gente sendo assim, fora da casinha, muitas vezes não dando valor a essa voz, ou não entendendo exatamente o que Deus está falando para a gente, Deus não desiste de nós. E da mesma maneira que Ele mudou o mundo através desses discípulos, sem noção, Ele também quer mudar as pessoas e circunstâncias ao nosso redor através de nós, que somos completamente sem noção. Então isso me fez perceber o amor, a misericórdia de Deus, que Ele realmente nos olha através da lente de Jesus. Que não tem nada que a gente possa fazer para ser mais amado por Deus. E que o perdão dele está sempre disponível e que em nenhuma maneira Ele vai desistir de nós. Ele vai nos amar. Desde que a gente esteja disposto a estar aberto a ouvir a voz dele, Ele vai nos direcionar, mesmo quando a gente não percebe, a andar pelos caminhos dele. Desde que o nosso coração esteja voltado realmente a obedecer. O amor de Deus, ele alcança aonde a gente está, no momento que a gente está. E muitas vezes a gente está tão perdido, e mesmo assim, tendo perdido e sem noção, Ele nos usa para abençoar a vida de outras pessoas, porque Ele nos ama profundamente, mesmo a gente sendo esse ser assim, sem noção. Mas existe um princípio que quanto mais a gente ouve a voz de Deus, e mais a gente obedece, mais fácil e mais vezes a gente vai ouvir e se mover de Deus. E vai ser usado por Ele para ser bênção, para ser canal, aonde quer que a gente esteja. Mas isso mudou a minha visão de ver as coisas, porque me fez ver o tamanho do amor de Deus, que Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Que de qualquer maneira, nós somos um vaso nas mãos dele. E que quanto mais aberto e mais disposto a gente estiver, mais a gente vai ser usado. Mas hoje o assunto foi sobre isso. Ouvir a voz de Deus. Eu ouço vozes,
Você também sonhou? E daí?